Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade. Com os avanços nas obras de duplicação da 470, a gente passa a ter, além das qualidades em razão da obra, a gente começa a ter também alguns efeitos colaterais. E aqui eu quero deixar um apontamento de algo que eu já tenho cobrado há algum tempo, inclusive vem do mandato passado, já faz mais de um ano que a gente faz essas reivindicações a respeito daquele acesso, e para quem conhece ali na região, que fica entre as ruas Alice Ferreira dos Santos e Rua Johann Sachs, na frente do posto Mimi, lá na BR-470. E eu fico aqui com a preocupação, líder do governo, porque faz mais de um ano que a gente tem buscado a Secretaria de Planejamento, já conversei à época com o secretário Éder, já conversei com o secretário Daniel Maffezoli, a respeito das obras da 470 ali, que porventura, assim que estiverem com aquela marginal liberada, em mão única, impedirão o acesso de toda uma comunidade, de todo um bairro, ao bairro vizinho. Quem mora no bairro Badenfurt, na região da Rua Alice Ferreira, e tem algum convívio com a região da Rua Johann Sachs, com a liberação daquela marginal, não vai mais poder acessar, líder do governo. E eu já protocolei requerimento, já conversei, a gente não sabe mais a quem recorrer para termos uma resposta. E sem falar no prejuízo que teremos ao transporte coletivo. A linha do bairro Salto do Norte passa por ali na ida e na volta e estará prejudicada com a duplicação naquelas condições. E o que a gente precisa? A gente precisa que a Secretaria do Planejamento aponte o que vai ser feito ali para garantir o acesso, já que na marginal não vai ser permitido. É uma questão de transporte coletivo, é uma questão de dignidade para aquela comunidade. Então, fica aqui mais uma vez esse apelo para que a Secretaria de Planejamento aponte uma solução e não espere a liberação da marginal em condição de mão única para que a gente tenha um prejuízo enorme à comunidade e um prejuízo a todos os vereadores também, que vão ser todos cobrados a respeito dessa inação do Poder Executivo. E, ao mesmo tempo, vereador Flavinho, e aqui eu quero dizer que eu e Vossa Excelência, vereador Almir, na condição de membros da Comissão de Transporte, vamos ter que discutir isso na Comissão de Transportes. Esse acesso entre a Rua Alice Ferreira e a Rua Johann Sachs, com prejuízo em decorrência da duplicação da 470, e também, quem sabe, discutir a implantação em caráter definitivo dos abrigos de ônibus da BR-470, porque já estamos prestes a ter tudo aquilo lá liberado, já tem calçadas, tem ciclovias, e o que a gente não tem é abrigo de ônibus. Fica lá com aquela placa de abrigo provisório, e vai ficar assim até quando? Será que a Secretaria de Trânsito e Transportes já está prevendo como ficarão os itinerários depois da duplicação? A gente não precisa esperar a coisa ser concluída para tomar alguma providência. Vereadora Adriana Pereira, Vossa Excelência sabe do que eu estou falando e, ao que tudo indica, vão esperar surgir o prejuízo para tomarem alguma providência. Concedo a parte. Ou-se a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Diego, quero cumprimentar pelo pronunciamento. As suas preocupações são as preocupações de toda aquela comunidade, toda aquela região, com relação às questões dos pontos de ônibus, dos abrigos. Realmente está uma bagunça, né? Se fez ali a obra está acontecendo, está indo ali para os finalmente naquela região ali, e está lá ainda apenas aqueles cepos colocados lá, sinalizando abrigo de ônibus, onde ainda tem os cepos sinalizando, né? Está uma verdadeira bagunça. Estamos preocupados com a relação à iluminação pública. Vossa Excelência tem cobrado, sabe que nós estamos cobrando constantemente também, né? Porque é obrigação, é dever do município, da iluminação pública, através da COSIP, que arrecada milhões aqui no nosso município, colocar a iluminação. E, como Vossa Excelência bem disse, não precisa esperar a entrega para colocar. Basta ir lá, colocar os braços, as lâmpadas, colocar essa iluminação lá para funcionar. Aprender com o Guindaial, aprender com Navegantes, aprender por outros locais onde passou as obras e já fizeram o dever de casa. Então, as preocupações de Vossa Excelência são justas e a gente está se somando aos seus esforços também para que realmente o Executivo, a Prefeitura de Blumenau, faça a sua parte para que realmente a gente tenha segurança em todo esse trecho aí. Parabéns. Obrigado, vereador presidente. Por conta da parte, mais um minuto. Concedo mais um minuto para finalizar a sua fala na tarde de hoje. E quero seguir falando que a nossa reunião da CPI nessa manhã foi muito proveitosa. Quero aqui deixar mais uma vez meu agradecimento aos advogados representantes da OAB e da comissão da OAB, que foram muito solícitos ao nosso convite, e dizer que ficou muito evidente os apontamentos da OAB, a nossa interpretação da comissão, de que há muitos indícios que apontam para irregularidade no quinto termo aditivo. E um fator que é muito explícito é que, segundo os representantes da OAB, mesmo que porventura o Poder Executivo aplique um decreto, vereador professor Gilson, regulamentando o serviço limpa-fossa em caráter de exclusividade para a BRK,
Mesmo fazendo esse decreto, ele ainda pode ser sustado pela Câmara de Vereadores, porque ele carece de mais compatibilidade com a legislação municipal. A gente não precisa somente de um decreto, a gente precisa de um ajuste no Plano Municipal de Saneamento Básico, porque o Plano Municipal de Saneamento Básico ele tem força de lei. E ele precisa ser ajustado para compreender o serviço de limpa-fossa em caráter de exclusividade para 40% da população. Então, se porventura a gente vier a ter esse decreto, nós temos todos os instrumentos para sustar os efeitos desse decreto. E é o que tudo indica, ao longo dos próximos meses a gente vai seguir discutindo ainda mais a respeito disso, e por isso também que a gente determinou a intimação do senhor André Spezin para que na próxima terça-feira ele não fale a aparecer aqui nessa comissão de parlamentar de inquérito. Obrigado.